A irmã Maria Lúcia, mãe do jovem, não conseguia conter as lágrimas enquanto contava como tudo começou. Ela lembrava que meses antes, o filho, então com 22 anos, começou a sentir dores fortes nas costas, inchaço nas pernas e uma fraqueza que o deixava sem forças para trabalhar. Os médicos, após vários exames, deram o diagnóstico: nefrite lúpica, uma doença grave que ataca os rins e, se não tratada, pode levar à falência dos órgãos. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais fortes, e a cada consulta, a esperança parecia se esvair. Mas ela não esqueceu o que o irmão mais velho da congregação lhe disse na saída do hospital: irmã, o Senhor é maior que qualquer doença. Vamos orar. E oraram. Não uma nem duas vezes, mas todos os dias na igreja, em casa, nos cultos de oração. Os irmãos se uniram, jejuaram, clamaram. O jovem, mesmo fraco, não faltava aos cultos. Ele se arrastava até o banco, apoiado nos irmãos, mas estava lá, ouvindo a palavra, cantando os hinos com voz trêmula. Uma noite, durante a oração final, o irmão que presidia o culto pediu que todos se ajoelhassem e intercedessem por aquele servo de Deus. Foi então que ele sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro do coração. Irmãos, eu sinto que o Senhor está me curando, disse ele, ainda ajoelhado, com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, ao acordar, o inchaço havia diminuído. Ele conseguiu levantar da cama sem ajuda. A mãe, assustada com a mudança, correu para medir a pressão. Estava normal. Os exames que fizeram uma semana depois deixaram os médicos perplexos. Os níveis de creatinina, que estavam altos, haviam baixado, e a inflamação nos rins regredira de forma inexplicável. Isso não é comum, disse um dos médicos. Algo muito fora do normal aconteceu. Mas para o jovem e sua família não havia dúvida, era a mão de Deus. Os irmãos da congregação se regozijaram. Na reunião de testemunhos, ele subiu ao púlpito, ainda emocionado, e contou como o Senhor o havia livrado. Eu não merecia, mas ele teve misericórdia. Eu só pedia forças para suportar a doença, mas ele me deu a cura. Muitos choraram ao ouvir. Alguns, que estavam passando por provas semelhantes, se animaram. Uma irmã, que sofria com problemas no fígado, se aproximou depois e pediu: irmão, ora por mim também. E ele orou com a mesma fé que havia recebido. Os meses passaram, e o jovem voltou a trabalhar, a servir na igreja, a cantar nos corais. A cada culto, ele agradecia. Não era um agradecimento rápido de passagem, mas um louvor sincero, daquele que sabe que foi tirado da vala da angústia. Sua mãe guardava todos os exames antigos e os novos como prova do milagre. Quando a fé é pequena, a gente olha para trás e vê o que Deus já fez, ela dizia aos visitantes que vinham ouvir a história. Mas a prova não acabou ali. Um ano depois, o jovem começou a sentir novamente algumas dores. O medo voltou. Será que a doença voltou? Pensou. Mas dessa vez, ele não correu primeiro para o médico. Foi para a igreja, se ajoelhou no altar e clamou: Senhor, o Senhor já me curou uma vez. Se for da tua vontade, confirma essa cura. Os irmãos o rodearam, impuseram as mãos sobre ele e oraram com lágrimas. Naquela mesma noite, a dor cessou. Os exames seguintes confirmaram: não havia mais nenhum sinal da doença. Hoje, anos depois, ele é um dos que mais incentivam os jovens da congregação a confiar em Deus. Muitos pensam que só os grandes milagres, como andar sobre as águas, são provas do poder de Deus, ele costuma dizer. Mas a cura de uma doença, a paz no coração, a força para levantar da cama, isso também é milagre. E é para nós que não somos ninguém que ele faz essas coisas. Sua história se espalhou entre as congregações. Em outras cidades, irmãos que sofriam de doenças renais começaram a orar com mais fé, lembrando daquele testemunho. Alguns receberam a mesma bênção. Outros, mesmo sem a cura física imediata, encontraram forças para suportar, sabendo que Deus não os havia esquecido. Uma vez, um irmão mais novo, desanimado por causa de uma enfermidade na família, lhe perguntou: como você teve tanta fé? Ele respondeu com simplicidade: eu não tinha fé, eu só tinha necessidade. E quando a gente não tem mais para onde correr, a gente corre para os braços do Pai. E Ele nunca nos deixa cair. A mãe dele, agora com os cabelos brancos, ainda conta essa história para os novos na fé. Meu filho foi curado, mas o maior milagre não foi a cura, foi ver como Deus usa as nossas fraquezas para mostrar o seu poder, ela diz, com os olhos brilhando. Se ele não tivesse ficado doente, quantas pessoas não teriam sido abençoadas por esse testemunho? E assim, a cada culto, a cada reunião de oração, a história daquele jovem que sarou da nefrite lúpica é contada não como um fato do passado, mas como uma prova viva de que Deus ainda opera, ainda ouve, ainda cura. Não por mérito de ninguém, mas pela sua grande misericórdia. Os que ouvem se alegram. Os que duvidam se questionam.
Mas os que creem se ajoelham e dizem, como aquele jovem disse naquele dia no altar: Senhor, aumenta a nossa fé. E ele, fiel como sempre, responde: